Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fração. Mas o que é uma fração? Qual o conceito de fração? Fração significa dividir em partes iguais. Por exemplo, se eu tenho um bolo e eu quero dividir com os meus amigos, eu preciso dividir esse bolo em partes iguais. Essa fração é um número que representa uma ou mais partes iguais em que foi dividido esse todo, o inteiro, este bolo no caso. Como escrevemos uma fração? Colocamos embaixo o número de partes que foi dividido o nosso inteiro, colocamos um traço e em cima o número de partes que foi usado deste inteiro. Neste caso, o número 1 nós chamamos de numerador, e ele representa o número de partes que foi usado do nosso inteiro. O número 2 recebe o nome de denominador, e ele representa o número de partes que foi dividido esse inteiro. Como podemos representar uma fração? Podemos representar por desenho ou por números. Eu tinha uma pizza e dividi essa pizza em 8 partes. Dessas 8 partes, eu usei uma parte, eu peguei uma parte. Esta mesma fração pode ser representada através de números. Embaixo o número 8, que foi o número de partes que eu dividi a minha pizza, e em cima o número 1, que é o número de partes que eu usei da minha pizza. No caso, o número 1 chamamos de numerador e o número 8 de denominador. Um outro exemplo. Por desenho e por número, a nossa representação da fração. Digamos que eu tinha uma barra de chocolate que foi dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, eu usei uma parte, que é aquela parte que está pintada. Então, em cima eu tenho o número 1, que é o número de partes que eu pintei, que eu usei, e embaixo o número 8, que é o número de partes que foi dividido esse meu chocolate. O número 1 recebe o nome de numerador e o número 8 de denominador. Como fazemos a leitura de uma fração? Para ler uma fração, primeiro lemos o numerador e em seguida o denominador. Observe a fração. Temos o 3 em cima e o 8 embaixo. O 3 é o nosso numerador e o 8 o denominador. Então, temos que ler primeiro o número 3 e o denominador nós lemos em forma de números ordinais. Oitavos. O 8 representa oitavos. Então, a nossa fração é 3 oitavos. Observe o quadro que aparece. Quando o nosso denominador for número 2, a gente lê como se fosse meio ou metade. Quando o denominador for 3, a leitura fica terço ou terça parte. Quando for 4, a leitura fica quarto ou quarta parte. Quando for 5, quinto ou quinta parte. Quando for 6, sexto ou sexta parte. Quando for 7, sétimo ou sétima parte. Quando for 8,
oitavo ou oitava parte. No 9, ficamos com nono ou nona parte. 10, dizemos que é o décimo ou décima parte. Quando for 100, dizemos centésimo ou centésima parte. E quando for 1000, milésimo ou milésima parte. Ainda na leitura da fração, quando o denominador é maior que 10 e diferente de 100 ou de 1000, lê-se o numerador e em seguida o denominador, seguido da palavra avos. Neste caso, nosso numerador é 2 e o nosso denominador é 16. Então, nós lemos o primeiro numerador, 2, e depois o denominador, lemos o número e em seguida a palavra avos. Então, ficamos com 2,16 avos. Exemplo. A representação por desenho, temos uma pizza com 6, dividida em 6 partes, onde foi usado 2 partes. Na representação por número, temos o numerador, o 2, o denominador, o 6, e a leitura dessa fração fica 2/6. Vamos a mais um exemplo. Temos uma barra de chocolate, representada por desenho. A representação por número, temos o 3 no denominador, que é o número de quadradinhos do nosso chocolate que foi pintado, que foi utilizado. E embaixo, no denominador, temos 12, que é o número de partes que foi dividido o nosso chocolate. Na leitura dessa fração, fica 3/12 avos. Na representação por desenho, nós temos uma pizza que foi dividida em 10 partes e foi comido 4 partes dessa pizza. Na nossa representação por número, nós temos 4 no numerador, que é o número de partes que foi usado, e 10 no denominador, que é o número de partes que foi dividida a nossa pizza. E a leitura fica 4/10. Agora que já vimos o que é fração, vamos fazer algumas atividades. Bom trabalho!